Muito olá pra você! Eu sou o Ronaldo Roque. Eu sou o Victor Von Anken. E este é um episódio de leiturinha do Metendo Livro! Ares, o macho dos machos. Ares é aquele tipo de cara que rouba seu lanche no recreio, implica com você na educação física e puxa sua cueca no vestiário. Aquele cara que quebra os ossos dos outros garotos nos campeonatos de futebol intercolegial e tira nota baixa em todas as matérias, mas que é popular mesmo assim porque é muito engraçado quando levanta os garotos magrelos pelos pés e mergulha a cabeça deles na privada. Se os valentões, gangsters e toda a gente do mal rezassem para algum deus, esse deus seria Ares. Assim que ele nasceu, seus pais souberam que o menino não era boa coisa. Hera e Zeus queriam amá-lo, afinal, era o primeiro filho deles, mas em vez de ser daquelas crianças fofas que dizem gugu dadá e gritam pela mãe, ele já saiu da barriga de Hera berrando furiosamente e sacudindo os punhos minúsculos. Hera mal conseguiu segurá-lo, quando foi erguê-lo para mostrá-lo a Zeus. Meu senhor, disse ela, seu filho recém-nascido. Quando Zeus esticou a mão para fazer carinho no queixo do bebê, Ares agarrou o dedo do pai com as duas mãos e girou. Crack! O bebê bateu no peitinho e soltou um grito selvagem. Zeus examinou seu dedo imortal, agora pendurado em um ângulo estranho. Sabe? Talvez seja melhor arrumar uma babá para o bebê. Boa ideia, concordou Hera. Uma babá grande e forte, com muita paciência e um bom plano de saúde. Eles contrataram uma moça chamada Tero, que devia ser uma espécie de ninfa das montanhas, pois era durona e forte. Nada a abalava. Ela levou Ares para a região da Trácia, um lugar de terreno pedregoso e árido ao norte da Grécia, cheio de neve, montanhas irregulares e tribos guerreiras. O lugar perfeito para um bebê deus do combate. Durante a infância, Ares nunca chorava pedindo uma madeira ou ursinho de pelúcia. Ele rugia por sangue. Logo cedo, aprendeu a jogar pedras em pássaros para derrubá-los do céu. Puxava as asas de insetos para treinar a coordenação motora fina. Ria e ria enquanto aprendia a andar, pisando em flores e esmagando pequenos animais. Enquanto isso, Tero ficava sentado em uma pedra ali por perto, lendo revistas de fofoca olimpiana e gritando: "Vamos parar com a gritaria, seu pequeno delinquente!" Sim, foram dias felizes. Tempos depois, já crescido, Ares voltou para o Monte Olimpo, a fim de assumir seu lugar de direito no conselho. Ele se tornou, é claro, o deus da guerra. Aliás, conselho de amigo, se você lhe perguntar se ele é o cara do jogo do God of War, Ares vai arrancar seu braço e usá-lo para bater na sua cabeça. Ele se tornou também o deus da violência, da sede de sangue, das armas, dos bandidos, da pilhagem, do saque às cidades e da boa e velha diversão em família. Sem contar que ele era o deus da força e da coragem máscula. O que era um tanto engraçado, porque nas poucas vezes que ele entrou em combate direto com outro deus, saiu correndo como um covarde. Acho que isso é típico de valentões. Ares foi o primeiro a fugir quando o gigante Tifão apareceu. Em outras ocasiões, durante a guerra de Troia, foi perfurado na barriga pela lança de um mortal grego e o deus urrou tão alto que pareciam 10.000 homens gritando, e correu aos prantos para o Monte Olimpo, lamuriando-se para Zeus. "Ah, não é justo! Não é justo!" Zeus o mandou calar a boca. "Se você não fosse meu filho,
resmungou o Deus do céu. Eu teria arrancado sua divindade e jogado na sarjeta anos atrás. Você só me dá problema. É lindo como as famílias olimpianas se relacionavam bem. Apesar da covardia ocasional de Ares, não era uma boa ideia irritá-lo. Quando ele ia para a batalha, usava uma armadura dourada que irradiava uma luz intensa. Seus olhos eram cheios de chamas e com um elmo de guerra na cabeça. Ele era assustador, até demais para a maioria dos mortais olharem, e mais ainda, para enfrentarem. Sua arma preferida era a lança de bronze. Seu escudo estava sempre com sangue e gosma pingando, porque ele era mesmo um sujeito muito tranquilão. Quando estava com preguiça de se locomover a pé, Ares usava uma carruagem de guerra puxada por 4 cavalos que cuspiam fogo. Tinha como cocheiros seus filhos gêmeos, Fobos e Deimos, Medo e Pânico, que, rédeas em mãos, divertiam-se vendo quantas pessoas conseguiam atropelar. 50 pontos se você esmagar aquele arqueiro, 100 pontos se acertar aquela coroa. Daí você entende porque o animal sagrado de Ares era o javali selvagem, um bicho que ataca qualquer coisa. É quase impossível de matar e tem comportamento difícil. Um de seus pássaros sagrados era o abutre, ave que se refestela em comer cadáveres depois da batalha. Seu réptil preferido era a cobra venenosa, que vocês verão em muitas imagens, seja nas mãos de Ares ou pintada no escudo dele. Ares não tinha flor sagrada. Por que será? Além de seus aposentos no Olimpo, onde gostava de ficar com a namorada, Afrodite, Ares tinha um segundo lar nas montanhas da Trácia, uma fortaleza na primeira e maior caverna do mundo humano. O castelo era todo de ferro, com paredes pretas de metal, portões de metal, torres escuras, torreões pontudos, e no centro uma grande torre com grades em todas as janelas. A luz do sol mal conseguia penetrar ali, como se tivesse medo. Os saguões e corredores viviam lotados de pilhagem de várias guerras, alguns troféus que Ares o mesmo tinha tomado, outros que haviam sido sacrificados a ele por guerreiros mortais. O cara tinha umas 10.000 espadas e escudos, armaduras em quantidade suficiente para equipar toda a população da Índia, um monte de carruagens quebradas e equipamentos de cerco, além de bandeiras velhas, lanças e aljavas. A fortaleza de Ares seria perfeita para aparecer naqueles programas de TV sobre acumuladores. Ele tinha muitos itens valiosos lá. Só sua coleção de armas deveria valer milhões, mas a fortaleza era guardada por dezenas de deuses guerreiros menores, como maldade, raiva, ameaça, fúria no trânsito e gestos grosseiros. Ares também tinha uma placa na porta de entrada da fortaleza que dizia: "Cão de guarda que nada, cuidado é com o dono." Os gregos não idolatravam muito Ares. Tinham a mesma impressão de Zeus sobre ele. Ares era parte da família olimpiana. Eles tinham que tolerá-lo. Às vezes, tinham medo dele. Mas ele era reclamão e irritante e sempre acabava fazendo pessoas morrerem. Claro, havia exceções. A cidade de Esparta? Os moradores amavam Ares. Claro, eles eram os homens másculos da Grécia, que comiam pregos e tomavam esteroides no café da manhã, então até que faz sentido. No centro de Esparta havia uma estátua de Ares todo acorrentado, segundo a teoria de que, se ele fosse mantido preso, não poderia abandoná-los, e assim os espartanos sempre teriam coragem e alcançariam a vitória. Mas acorrentar o deus da guerra? Puxado. Os espartanos também faziam sacrifícios humanos em homenagem a Ares, então por aí você já entende por que se davam tão bem com ele. Embora esses sacrifícios tenham prejudicado o turismo na cidade. Lá em Trácia,
As terras do norte em que Ares foi criado, os mortais o adoravam na forma de uma espada. Talvez tenham pintado uma carinha feliz na lâmina e chamado de Sr. Ares, vai saber. Mas na hora de sacrificar ovelhas, vacas ou pessoas, eles afiavam a espada sagrada e mandavam ver. Sabe outro fã-clube de Ares? O Reino das Amazonas. Na cultura delas, as mulheres é que comandavam, e aquelas garotas sabiam lutar. As primeiras foram filhas semideusas de Ares. Ele inclusive deu à rainha amazona original um cinto mágico que proporcionava habilidades super incríveis de combate. Esse cinto foi passado de geração em geração entre as rainhas amazonas. Ares sempre protegia as amazonas durante as batalhas. Elas gostavam tanto de seu papai deus da guerra que construíram um templo em homenagem a ele. Ficava em uma ilha próxima delas e era protegido por alguns dos pássaros sagrados de Ares. Imagine um bando de aves composto por 6 milhões de corvos, cada um cheio de penas que eram como dardos afiados. Dependendo da força com que eram disparadas, essas penas eram capazes de perfurar o casco de um navio. Pois é, a ilha era bem protegida. Como se isso já não bastasse, como demonstração de amor pelo deus da guerra, Ares tinha também 2 bosques sagrados, um na Grécia Central e um em uma terra chamada Kolkita, bem a leste, nas margens do Mar Negro. Eram duas sombrias florestas de carvalho, aonde as pessoas iam rezar para alcançar vitórias em batalhas. Mas era preciso coragem para entrar ali, porque cada bosque era protegido por um dragão. As 2 monstruosas criaturas eram filhas de Ares. Quem era mãe? E como podia um deus ter filhos dragões? Não sei. Mas os dragões, sem dúvida, tinham a personalidade cativante do pai. Eles atacavam qualquer coisa em movimento e adoravam se alimentar de carne humana. Se você conseguisse pegar alguns dentes dessas criaturas, caíam o tempo todo, tal qual os dos tubarões, podia plantá-los no chão para obter alguns Spertoi, ou guerreiros esqueletos. Mas boa sorte para pegar esses dentes. Os dragões nunca dormiam, viviam cuspindo veneno e tinham excelente audição. E odiavam quando mortais se aproximavam, sempre querendo lembrancinhas, e sem nem gastar dinheiro na lojinha do bosque sagrado. Mas acabou que 2 dragões foram mortos, o que foi triste para ninguém, exceto Ares. O da Grécia Central foi o primeiro a ser abatido. Um sujeito chamado Cadmo estava andando por lá, levando um grupo de colonos para fundar uma nova cidade. O oráculo de Delfos tinha dito a ele para seguir uma determinada vaca, e quando essa vaca caísse de exaustão, eles saberiam que ali era o melhor lugar para construir sua cidade. Sei lá, vocês seguiriam um sujeito que está seguindo uma vaca? Bom, pelo visto os colegas de Cadmo não se importaram. Eles ficaram com Cadmo até a vaca especial cair, e todo mundo comemorou. "É aqui!" exclamou Cadmo. "Vamos começar a construir! Ah, e que tal a gente matar a vaca e sacrificá-la aos deuses?" Naquele momento, provavelmente, a vaca deve ter se arrependido de não ter continuado em frente. Mas aí já era tarde demais. Os colonos começaram a trabalhar. Depois de algumas horas, Cadmo e os operários estavam com calor e com sede. "Preciso beber alguma coisa", disse um dos homens. "Você trouxe algum isopor com água, por acaso?" Cadmo franziu a testa. Ele sabia que deveria ter levado consigo um isopor com bebidas, e eles não tinham visto uma única lanchonete em quilômetros. Cadmo então olhou em volta e viu um denso bosque de carvalho ao longe. "Árvores precisam de muita água", disse ele. "Deve haver um rio ou um córrego ali." Ele apontou para alguns homens. "Vocês 5, vão até lá com uns baldes e tragam água. E,
se virem um KFC ou qualquer coisa do tipo, é uma boa opção também. Como vocês devem ter deduzido, ali era o bosque sagrado de Ares. Havia um córrego, sim, desembocava dentro de uma caverna bem no meio do bosque, alimentando uma deliciosa piscina de água doce que por acaso era a fonte de onde o dragão bebia. Os 5 homens entraram no bosque carregando os baldes. Encontraram a caverna. O que são essas coisinhas brancas pontudas no chão? Perguntou um deles. Pontas de flecha? Supôs o outro. Não, parecem dentes de dragão, opinou o terceiro. Todos riram com nervosismo. Dragões não existem, certo? Aí, o dragão apareceu na caverna e comeu os homens. Só que um deles escapou, provavelmente porque o dragão estava empanturrado demais para persegui-lo. O homem correu de volta ao local do assentamento gritando horrorizado. Dragão! Grande! Que come gente! Quando os colonos se reuniram, Cadmo conseguiu acalmar um pouco o sobrevivente, que então contou a eles a história toda. Cadmo pegou sua lança da sorte. Nenhum dragão vai comer os meus homens! Um sacerdote, que estava mais atrás, limpou a garganta. Senhor, essa caverna parece o lugar sagrado de Ares. Se o senhor matar o dragão do deus da guerra, eu tenho que matá-lo? A vaca me disse para construir uma cidade aqui, e não posso ter um dragão como vizinho. Você negaria a sabedoria da vaca morta, homem? Não, senhor. O sacerdote decidiu calar a boca. Cadmo entrou no bosque com sua lança, e como era um cara durão, foi direto até o dragão, que era cheio demais para conseguir lutar direito, e enfiou a lança na cabeça dele. Imediatamente, uma luz intensa brilhou ao lado de Cadmo. Era Atena. Muito bem, Cadmo, disse a deusa. Você matou o dragão de Ares. Cadmo olhou para ela sem entender. Então, eu não vou me ferrar por causa disso? Ah, sim, você vai se ferrar muito, disse Atena alegremente. Um dia, Ares vai se vingar. Mas, por enquanto, você está sob a minha proteção. Preciso que você funde uma grande cidade chamada Tebas. No lugar onde a vaca caiu? Porque o oráculo foi bem específico. Sim, tudo bem. Mas uma coisa de cada vez. Você precisa de bons guerreiros para defender a nova cidade. Pegue os dentes desse dragão e os lance na terra como se fossem sementes. Depois, regue-os com um pouco de sangue e veja o que acontece. Atena desapareceu. Cadmo não estava muito confortável com a ideia de deixar a arcada dentária do dragão desfalcada. Ainda mais agora que já estava na lista negra de Ares, mas fez o que Atena mandou. Quando terminou sua lavoura dental, um bando de guerreiros esqueletos de elite surgiu do chão. Foram eles os primeiros soldados do recém-formado exército de Tebas. Cadmo construiu sua cidade, e por um tempo tudo correu às 1000 maravilhas. Os deuses até lhe concederam uma deusa menor como esposa, Harmonia, que era filha de Afrodite e Ares. A Harmonia se tornou mortal para viver com Cadmo, o que era uma grande honra. Ares não estava nem um pouco satisfeito com essa história. Primeiro, aquele tal de Cadmo mata o dragão dele. Depois, os outros deuses ficam falando: não, você não pode matá-lo. Cadmo está destinado a fundar uma cidade importante. Como se Tebas fosse importante. Por favor, né? Que tipo de nome é Tebas? Não é legal como Esparta. Além do mais, já existia uma cidade chamada Tebas. Ficava no Egito. Tendo outra na Grécia, as pessoas iam se confundir. Para completar, vêm os outros deuses e decretam que o idiota matador de dragões vai se casar com a filha dele. Que piada de mau gosto. Pelo bem da filha, Ares tentou manter a calma, mas odiava o garoto. Até que, um dia, ele viu Cadmo caminhando pelo bosque sagrado olhando para o local onde, anos antes,
tinha matado o dragão. Sabe-se lá por quê? Ares ficou fora de si ao ver essa cena. E lá foi ele aparecer bem na frente de Cadmo. O que você está olhando, seu imbecil? O lugar onde matou o meu dragão? Você odeia répteis, não é? Pois veja só, você é um! Bam! Ares transformou Cadmo em cobra. Infelizmente, nessa hora, a rainha Harmonia estava chegando para se encontrar com o marido. Quando viu o que tinha acontecido, ela deu um grito. Pai! O que foi que você fez? Ele mereceu! Mas eu o amo! Transformo-o de volta em homem. Ah, então você prefere a mim? É isso mesmo! Talvez você queira se juntar a ele. E bam! Ele transformou a própria filha em cobra e o rei e a rainha de Tebas foram embora dali, deslizando. Foi assim que Ares se vingou. Mas quando as cobras de Cadmo e Harmonia morreram, Zeus mandou as almas deles para o Campos Elíseos, para que pudessem viver juntos em eterna paz e felicidade. Mas não contem isso a Ares. É bem capaz de ele descer lá e transformá-lo de novo. No outro bosque sagrado de Ares, o que ficava na Cólquida, as coisas aconteceram de forma um pouco diferente. O rei era um tal de Etis. Imagino que se pronuncie Etes ou algo parecido. Seus 15 minutos de fama se devem ao fato de o velocínio de ouro, aquela pele de carneiro que é minha parenta, ter ido parar no reino dele, deixando o lugar imune a doenças, invasões, quedas da bolsa de valores, visitas do Justin Bieber e basicamente qualquer outro desastre natural. Etis, não sei, não era filho de Ares, mas era um grande admirador dele. Fazia o que podia para iniciar guerras e matar o máximo de pessoas possível só para ganhar mais pontos no programa de recompensas de Ares. Em pouco tempo, já tinha ganhado todos os brindes. Ares mandou seu segundo filho dragão para proteger o velocínio de ouro que ficava pendurado em um carvalho no bosque sagrado de Etis. O dragão era gentil apenas com Etis e o deixava recolher seus dentes. Sempre que precisava de guerreiros esqueletos, Etis ia ao campo especial de Ares e plantava os dentes para obter uma colheita fresquinha. Mas ele não tinha um trator qualquer. Ares tinha dado ao rei um arado especial, puxado por touros de metal que cuspiam fogo. E, para evitar que Etis se queimasse nessa brincadeira, o deus lhe dera uma armadura à prova de fogo, à prova de bala, à prova de tudo que Ares tinha ganhado durante a guerra com os gigantes. E essa é outra história. Como se os touros de metal, os guerreiros esqueletos e o dragão não fossem o suficiente para garantir a segurança do bosque, Etis também construiu um muro ao redor da área para que ninguém pudesse se aproximar, considerando que o reino de Cólquida era no final do mundo conhecido. As chances de alguém querer roubar o velocínio de ouro eram bem poucas. É claro que alguém foi roubar o velocínio de ouro. O nome do sujeito? Jasão. Mas essa também é uma história comprida que vou deixar para outra hora. Por enquanto, vamos deixar Etis na Cólquida, todo arrogante, confiante, adorando Ares e pensando: ah, sou demais. Mas nem o deus da guerra conseguia sair ileso de matar gente o tempo todo. Às vezes, Ares tinha que se explicar aos outros deuses. Na verdade, ele foi réu no primeiro e único julgamento divino de assassinato, o episódio piloto de Law and Orders, meu Deus, que meu inglês tá, Law and Order Olímpio. Aconteceu assim: havia um filho semideus de Poseidon chamado Alirótio, deve ser assim que fala, né?
Um idiota que me recusou a aceitar como irmão. Só o nome dele já deveria deixar claro que não era a flor que se cheirasse. Parece o nome de infecção de garganta. Acho que vou chamá-lo só de Hal. Hal morava em Atenas. Ele se apaixonou por uma bela princesa de sua cidade, uma moça chamada Alcipe, que por acaso era filha de Ares. Mas Alcipe não quis nada com ele. Filho de Poseidon? Credo. Só que Hal não se deu por vencido. Ele seguia Alcipe por todo lado, fuxicava o Facebook dela, sabotava seus encontros e basicamente agia como um cretino. Uma noite, Hal encurralou Alcipe em um beco. Quando ela tentou fugir, ele a derrubou no chão. Ela começou a gritar, chutar e pedir ajuda. Socorro! Socorro! Finalmente, ocorreu a jovem dizer: Pai! Ares! Funcionou. Ares apareceu em um piscar de olhos e afastou o jovem de Alcipe. Vai se meter com a minha filha, é? Gritou Ares, tão alto que fez as bochechas do garoto tremerem. Desculpe, senhor, disse Hal. Eu desisto. Não me machuque. Eu não vou machucar você. Vou matá-lo. O deus então puxou uma faca e transformou Hal em queijo suíço semideus. Em seguida, jogou o garoto no chão e chutou o corpo sem vida algumas vezes. Só para garantir. A cena foi tão abominável que passou no noticiário durante semanas. Todos os comentaristas mortais levantavam a questão: violência divina contra mortais. Será que foi longe demais? E faziam uma publicidade tremendamente ruim para o Monte Olimpo. Poseidon exigiu que Ares fosse julgado por assassinato, pois Hal era filho dele. Ares explodiu. Foi legítima defesa! Poseidon riu. Legítima defesa? O garoto se rendeu e mesmo assim você o esfaqueou 600 vezes e pisou na cara dele. Como é que isso pode ser legítima defesa? Eu estava defendendo minha filha. Seu bárbaro crustáceo. Seu filho marginal estava tentando violentá-lo. Poseidon e Ares enrolaram as mangas da camisa, prontos para a briga. Teria sido demais, porque meu pai iria acabar com aquele idiota, mas Zeus os deteve. Chega! Vamos fazer um julgamento. Como solicitado, eu serei o juiz, os outros deuses serão júri. Então Ares foi julgado, em uma colina de Atenas. Zeus fez questão de chamar testemunhas e ouvir seus relatos. Não sei o que teria acontecido se Ares fosse considerado culpado. Talvez Zeus o tivesse jogado no Tártaro ou o sentenciado a 1000 anos de serviço comunitário catando lixo que jogam na beira das estradas. Mas, no final, os deuses o consideraram inocente. Claro, ele tinha exagerado um pouco ao mutilar o corpo de Hal daquela maneira, mas o sujeito estava agredindo a filha dele. Isso não era legal. Só os deuses mesmo para se safar desse tipo de ato. A colina onde transcorreu o julgamento ainda está lá. Se vocês algum dia forem a Atenas, deem uma olhada. Chama-se Areópago, a colina de Ares. Nos tempos antigos, os atenienses construíram um tribunal bem no alto dessa colina para ali conduzirem todos os julgamentos de assassinato. Devem ter pensado que, se aquele palácio era bom o bastante para o julgamento de Ares, era bom para os mortais doidos e os assassinos da machadinha e tal. Tudo bem que Ares tinha o direito de defender a filha, concordo com essa parte, mas ainda acho que Poseidon devia ter quebrado a cara dele, só porque teria sido uma cena incrível. Mais uma história sobre o deus da guerra, porque quero terminar com algo que o deixe parecendo um grande fracassado. O que, sinceramente, não é tão difícil assim. Uma vez, 2 irmãos gêmeos gigantes chamados Otto e Efialtes decidiram que iam destruir os deuses. Por quê? É provavelmente que a mãe terra Gaia os tenha induzido a isso, ou talvez eles estivessem apenas entediados. Os gêmeos eram chamados de Alôadas,
o que significa esmagadores. Não sei se eles usavam roupas de luta iguais ou qualquer coisa do tipo. Como a maioria dos gigantes, eles eram bem gigantescos. Começaram arrancando montanhas e empilhando-as, para tentar fazer uma torre de assalto a partir da qual pudessem destruir o Monte Olimpo com pedras, da mesma forma que Zeus destruíra o Monte Otris. Quando os deuses lá do palácio viram os dois gigantes enormes empilhando montanhas e chegando cada vez mais perto, Zeus disse: "É melhor alguém ir lá para detê-los." Sim, concordou Hera. Ninguém se ofereceu. Isso foi pouco depois do fiasco com o gigante Tifão. Portanto, todos os deuses ainda estavam um pouco traumatizados. A ideia de lutar contra dois gigantes enormes não era muito atraente. Finalmente, Hera disse: "Ares, você é o deus da guerra. Deveria ir lá enfrentá-los." "Eu?" disse Ares em uma voz aguda. Quer dizer, claro, eu poderia destruí-los se quisesse. Mas por quê? Atena também é deusa da guerra. Por quê? Não a convoca. "Ah, mas eu sou sábia", retrucou Atena. "Tão sábia que vou fazer você ir." Ares soltou um palavrão, mas não tinha como argumentar com a lógica de Atena. Então, ele colocou a armadura, pulou para dentro da carruagem e desceu correndo a encosta do Monte Olimpo, gritando e balançando a lança. Os gigantes não ficaram impressionados. Esperavam um ataque. Na verdade, haviam feito correntes super fortes para aquela ocasião e preparado uma armadilha, colocando-as no chão bem no caminho da carruagem e cobrindo-as com galhos, cascalhos e coisas assim. Quando Ares atacou, os gigantes pularam um de cada lado, puxando as pontas da corrente e criaram uma linha de obstáculo que os cavalos não conseguiram saltar. Pá! Cavalos saíram voando. A carruagem explodiu em 1000 pedaços. Como Ares não usava cinto de segurança, voou por mais de 90 metros até bater no chão e teria quebrado o pescoço se fosse mortal. Aproveitando enquanto ele ainda estava atordoado, os gigantes o amarraram com suas correntes enormes e o levaram para longe. "Ai, droga", comentou Atena, que assistia a tudo lá do Monte Olimpo. "Estão sequestrando Ares." "Puxa, que pena", comentou Poseidon com um bocejo. "Deveríamos ir lá ajudá-lo", disse Hera, mas até ela parecia meio desanimada. Antes que algum deus decidisse o que fazer, os Alôadas desapareceram nas montanhas. Levaram Ares para uma caverna distante e o enfiaram em um grande jarro de bronze, onde ele ficou sufocando e suando por 13 meses. Ares tentou quebrar as correntes que o prendiam, mas era forte demais para ele. Gritou, esbravejou e fez ameaças. Mas, conforme foi ficando mais fraco, sem néctar para beber nem ambrósia para comer, acabou se resignando a ficar choramingando ali dentro do jarro e implorando para ser libertado. Zeus não se deu ao trabalho de mandar uma missão de resgate. Enquanto isso, os Alôadas mandavam mais e mais exigências para libertá-lo. "Abram seus portões, ou vamos acabar com seu filho." "Não, é sério, estamos falando sério." "Tudo bem, então que tal 1 milhão de dracmas em ouro?" "Não, estamos brincando, vamos machucá-lo." "Vamos lá, pessoal. Estamos com seu filho em um jarro. Vocês não querem de volta?" Os gigantes não receberam resposta do Olimpo. Ares poderia ter murchado até desaparecer, o que teria sido ótimo na minha opinião. Mas os gigantes gêmeos tinham uma madrasta chamada Eribeia, e que era gente boa e ficou com pena de Ares. Ou talvez tenha só se cansado de ouvi-lo choramingando no jarro. Uma noite, ela se esgueirou para fora da caverna e procurou o deus mensageiro Hermes. "Ei", disse ela, "posso lhe mostrar onde Ares está preso. E aí, você pode ir até lá e salvá-lo." Hermes torceu o nariz. "Eu preciso mesmo fazer isso?" "Bem, se você não for,
Meus enteados vão se cansar de pedir resgate. Vão terminar a gigantesca torre de assalto e destruir o Olimpo. Hermes suspirou. Tá bom, tudo bem. Assim, Hermes foi até a caverna e salvou Ares. Eles voaram de volta para o Monte Olimpo, onde a visão do corpo pálido, doente e murcho de Ares deixou os outros deuses zangados e envergonhados. Eles o odiavam, mas ninguém podia tratar um olimpiano daquele jeito. Os deuses então se reuniram e acabaram conseguindo destruir os gêmeos Aloadas. Quanto a Ares, ele recuperou seu peso de luta e fingiu que o incidente nunca tinha acontecido. Mas, depois disso, passou a ter pena de prisioneiros de guerra. Se alguém tratava mal seus reféns, Ares encontrava o malfeitor e acertava as contas com ele. Além disso, Ares desenvolveu um grande medo de jarros. Acho que vou dar um bem bonito para ele no Natal. Hefesto faz uma lhama de ouro. Não de verdade, mas deveria. Se quiserem ver as fotos de Hefesto quando bebê, podem desistir. Ele nasceu tão feio que sua querida mãe, Hera, o jogou do Monte Olimpo, como quem joga um saco de lixo. Se alguém tivesse tirado uma foto do bebê Hefesto, teria um retrato do pequeno deus caindo pelas nuvens, como uma expressão de surpresa no rosto, como se estivesse dizendo: "Mamãe, por quê?" O que aconteceu depois? Bem, Hera torceu para nunca mais ver o menino. Mas Hefesto acabou voltando como um bumerangue e bateu bem na cabeça dela. Adoro esse cara. Quando o bebê Hefesto caiu no mar, foi salvo pela líder das 50 Nereidas, os espíritos do mar, Tétis. É a mesma garota que mais tarde libertaria Zeus, quando os deuses o amarraram. Bem, então Tétis sentiu pena do pobre bebezinho e decidiu criá-lo em uma caverna secreta no fundo do mar. Tétis não se importava com a feiura dele, afinal ela vivia com águas vivas, enguias e tamboris. Por isso, Hefesto nem era tão feio aos olhos dela. Claro, as pernas dele eram mal formadas e finas demais para aguentar seu peso, exigindo o uso de muletas ou órteses. Ele tinha tanto pelo que era obrigado a fazer, a barbar... Nossa senhora, que frase, hein? Ele tinha tanto pelo que era obrigado a fazer a barba 5 vezes por dia, mesmo quando bebê. Seu rosto era vermelho e cheio de caroços, como se ele tivesse dormido em uma colmeia de abelhas africanas assassinas. Mas seu tronco era forte e saudável, e ele tinha mãos hábeis e inteligência afiada. Conforme o jovem deus foi crescendo, desenvolveu um talento para construir e criar, assim como os ciclopes da primeira geração. Era só dar ao garoto um balde de Lego, e passado uma hora ele já havia feito um míssil de longo alcance de verdade. Que bom que Tétis não tinha a pretensão de dominar o mundo. Só queria joias. Ela botou Hefesto para fazer colares de ouro cheios de detalhes, elegantes pulseiras de pérola e coral e coroas de neon que se iluminavam e exibiam mensagens variadas como Feliz Ano Novo e Anuncie Aqui. Assim, ela sempre tinha o acessório mais lindo quando ia às festas. Hefesto passou 9 anos no fundo do mar como ferreiro pessoal de Tétis. Ele gostava do trabalho e amava a mãe adotiva, mas lá no fundo sempre nutriu o desejo de se vingar de Hera. Em seu tempo livre, ele trabalhava em uma peça especial, um presente perigoso para sua mãe perigosa, e sonhava com o dia em que poderia voltar para o Olimpo. Finalmente, ele terminou o projeto. Foi se despedir de Tétis. Amada mãe adotiva. Hefesto se ajoelhou aos pés dela, o que não era fácil, pois suas pernas eram tortas e murchas e estavam envoltas em órteses de ouro. Preciso voltar para casa e assumir meu lugar entre os deuses. Tétis sempre desconfiara de que esse dia chegaria, mas caiu no choro mesmo assim. Eles não vão gostar de você, avisou ela. Vão julgá-lo pela sua aparência. Então, são todos tolos. Não ligo para o que as pessoas pensam. Minha mãe me jogou fora,
ela tem que pagar por esse ultraje. Tétis não tinha como discutir. Ela desejou boa sorte a Hefesto e o deus embarcou em sua viagem para Olimpo. Subiu a montanha montado em um burro porque gostava de burros. Eram animais feios e teimosos, cômicos, porém fortes e vigorosos. Hefesto se identificava com essas características e se alguém subestimasse ou tratasse mal um burro, corria o grande risco de levar um coice nos dentes. Atrás de Hefesto seguia uma caravana inteira de mulas, carregadas de presentes especiais para os deuses. Hefesto foi direto para o salão do trono do Olimpo e os outros deuses ficaram em silêncio, impressionados. Quem é? Eita, tem que lembrar que é a voz do Ares, né? Então é. Quem é esse? Parece outra coisa, né? Mas vamos lá. Hera emitiu um som engasgado no fundo da garganta. Não pode ser. Mãe? Exclamou Hefesto com um largo sorriso. Sou eu, Hefesto. Zeus engasgou com o néctar que bebia. Ele chamou você de mãe? Hefesto desceu do burro, suas órteses estalando. Ela não lhe contou sobre mim, pai? Na verdade, Zeus não era pai dele, pois Hera havia gerado o bebê sozinho, mas Hefesto decidira não se prender a detalhes técnicos. Ela deve ter esquecido. Hefesto abriu um sorriso grotesco. É que Hera me jogou do Monte Olimpo quando eu era bebê. Mas fique tranquilo. Como vocês podem ver, queridos pais, eu sobrevivi. Disse Hera. Que bom. Então Hefesto contou suas histórias, relatando como crescera no fundo do mar. E eu trouxe presentes. Ele pôs a tirar os grandes pacotes que o burro carregava. Tronos novos para todo mundo. Tronos! Exclamou Ares. Nem lembro se essa é a voz dele. Pulando e dançando, todo empolgado. Os outros deuses foram um pouco mais contidos, um tanto receosos, mas ficaram enlouquecidos quando viram o imenso talento de Hefesto. Zeus ganhou um trono de ouro maciço com um descanso para copos nos braços, apoio para a lombar e um suporte embutido para seus raios. O trono de Deméter tinha pés de milho em ouro e prata. Poseidon ganhou uma cadeira de capitão de navio, com um lugar para colocar seu tridente e a vara de pescar. O trono de ferro de Ares era estofado com couro e tinha muitas pontas desconfortáveis e arames farpados nos braços. Adorei, disse Ares. Isso... couro legítimo? Couro coríntio? É pele humana, na verdade, disse Hefesto. Surgiram lágrimas nos olhos de Ares. É o melhor presente que nem consigo. Todos os tronos novos dos deuses eram totalmente ajustáveis e equipados com rodinha. Em pouco tempo, os olimpianos estavam se empurrando uns aos outros pelo palácio e girando nos assentos. Foi você que fez? Apolo passou a mão pelas costas da cadeira dele, que tinha a forma de uma harpa gigantesca. Esses tronos são incríveis. Fui eu sim, disse Hefesto. Sou o deus dos ferreiros e artesãos. Consigo fazer praticamente qualquer coisa. Ele deu um sorriso para Hera. Mãe, não vai experimentar o seu? Hera estava ao lado de seu novo trono, que era feito de adamantino, um metal super forte que emanava um brilho branco translúcido, parecendo uma mistura de prata e diamante. Era a peça mais bonita que Hera já tinha visto, mas ela estava com medo de ocupá-la. Não conseguia acreditar que Hefesto estivesse sendo tão legal com ela. Entretanto, todos os outros deuses estavam girando pela sala, se divertindo. Então ela acabou cedendo. Tudo bem, meu filho. É mesmo lindo. Ela se sentou. Imediatamente, cabos invisíveis a prenderam com tanta força que ela não conseguia respirar. Ofegou ela. Ela tentou mudar de forma, não conseguiu. Quanto mais resistia, mais os cabos apertavam. Ela tentou relaxar. Os cabos invisíveis a apertaram até seu rosto ficar branco, seus olhos saltarem e todo o icor de seu corpo ir para as mãos e nos pés. Mãe? Perguntou Ares. Por que você está tão parada? E por que seus pés?
não estão inchados, estão melhor, né? Porque seus pés e mãos estão inchados e ficando dourados. Hera só conseguiu soltar um socorro. Os deuses se viraram para Hefesto. Muito bem. O que você fez? Resmungou Zeus. Hefesto ergueu as sobrancelhas peludas. Ora, pai, achei que você fosse gostar. Sua esposa vai ficar bem mais tranquila a partir de agora. Na verdade, ela nunca mais vai sair daquela cadeira. Hera deu um gritinho de pânico. Você me jogou fora, lembrou Hefesto. Eu era feio e defeituoso, então você me jogou montanha abaixo. Quero que você sofra por isso, mãe querida. Pense em todas as coisas que eu poderia ter feito por você se tivesse me tratado bem. Talvez assim você entenda que jogou fora algo valioso. Nunca julgue um deus pela aparência. Com isso, Hefesto foi cambaleando até seu burro, preparou a sela para partir. Nenhum dos outros deuses tentou impedi-lo. Talvez estivessem com medo de seus tronos explodirem, ou de, surgirem hélices e de liquidificador nos assentos. Hefesto voltou ao mundo mortal e abriu uma loja em uma cidade grega, onde ele produzia ferraduras, pregos e outras peças simples que não exigiam muita concentração. Ele havia criado a expectativa de que a vingança iria fazê-lo se sentir melhor, mas não foi isso que aconteceu. Sentia-se mais vazio e com mais raiva ainda do que antes. Enquanto isso, no Olimpo, os outros deuses ficaram cansados de ouvir Hera choramingando. Tentaram de tudo para libertá-la. Alicates, raios, gordura de bacon, lubrificante de máquinas, nada funcionou. Finalmente Zeus disse: Já chega. Ares, vá procurar seu irmão Hefesto e convença-o a vir soltar a sua mãe. Ares abriu um sorriso cruel. Vou convencê-lo, sim. Se vou. Ares preparou sua carruagem de guerra, vestiu sua armadura de ouro flamejante, pegou a lança sangrenta e o escudo que pingava gosma. Seus filhos Phobos e Deimos prepararam os cavalos que cuspiam fogo, e lá foram eles. Os três percorreram a cidade de mortais provocando pânico, pisoteando todo mundo que encontravam pelo caminho, até aparecerem supetão no pátio da ferraria de Hefesto, onde o deus aleijado consertava uma chaleira. Os cavalos empinaram e cuspiram fogo. Phobos e Deimos soltaram ondas de puro terror que provocaram 65 ataques cardíacos nas redondezas. Ares apontou a lança para Hefesto. Você vai libertar Hera! Hefesto ergueu o rosto por um momento. Vai embora, Ares. E voltou a martelar a chaleira. Phobos e Deimos trocaram olhares confusos. A lança de Ares vacilou. Ele estava esperando uma reação diferente. Tentou novamente. Liberte Hera ou enfrente minha ira! Os cavalos sopraram fogo em Hefesto, mas as chamas só lhes fizeram cócega. O deus ferreiro suspirou. Ares, primeiro de tudo, eu não reajo bem a ameaças. Segundo, você acha que é forte porque briga muito? Experimente trabalhar em uma forja o dia todo. Se me ameaçar de novo, vou lhe mostrar o que é força. E dizendo isso, Hefesto flexionou os braços e o peito, exibindo os músculos saltados. Terceiro, prosseguiu ele, eu sou o deus do fogo. Tenho que ser, já que meu trabalho é derreter metal. Já forjei armas de ferro e bronze no coração de vulcões submarinos, então não tente me assustar com seus pôneis. Hefesto fez um gesto na direção de Ares como se estivesse afastando uma mosca, e um muro de fogo emergiu do chão e tomou conta da carruagem deus da guerra. Quando as chamas se apagaram, as crinas dos cavalos estavam queimadas. As soldas da carruagem tinham ficado ovais. Os elmos de Phobos e Deimos pareciam um ovo frito na cabeça deles, todos derretidos, e uma fina camada de carvão revestida a pele de ambos. A armadura de Ares fumegava. A bela plumagem que decorava seu elmo de guerra queimava lentamente. Última chance, disse Hefesto. Vá embora. Ares se virou e fugiu, a carruagem bamboleando nas rodas tortas, deixando um cheiro de deus da guerra queimando no ar. Os olimpianos tentaram táticas diferentes para convencer Hefesto a libertar a mãe. Mandaram vários presentes.
ou melhor, vários representantes. Mas Hefesto não se deixou convencer. No Olimpo, Zeus abriu os braços em um gesto de impotência e suspirou. Bem, acho que Hera vai ter que ficar no trono amaldiçoado para sempre. Fez Hera, o rosto ficando dourado de cor. Foi quando o herói mais improvável deu um passo à frente. Dionísio, o deus do vinho. Não se preocupem, disse ele. Posso cuidar de Hefesto. Os outros deuses olharam para ele. Você? Perguntou Ares. O que você vai fazer? Ameaçar Hefesto com um delicioso Chardonnay? Dionísio sorriu. Você vai ver. Dionísio voou para a terra e começou a frequentar a oficina do ferreiro. Não fez exigência alguma ao Hefesto. Não ameaçou nem tentou fazê-lo se sentir culpado. Só conversou, contou histórias engraçadas e foi simpático o tempo todo. A minha experiência com o Sr. D foi bem diferente, mas parece que ele conseguia ser bem encantador quando queria. Como já havia sido mortal e virado Deus fazia pouco tempo, não era arrogante e cheio de si como alguns olimpianos. Não se importava de conviver com humanos e ferreiros feios. Dava-se muito bem com Hefesto. Depois de semanas se fazendo de amiguinho do deus, Dionísio disse: Cara, você tem trabalhado demais. Precisa de um descanso. Eu gosto de trabalhar, murmurou Hefesto. A verdade era que forjar o distraía da dor que sentia. Apesar de ter conseguido se vingar da mãe, Hefesto não conseguia se livrar da raiva e da amargura. Ele continuava sendo um deus pária, e não estava mais feliz do que antes. Vou levar você para sair hoje à noite, disse Dionísio. Vamos a umas tavernas. Vou lhe apresentar uma coisa que criei. Chama-se vinho. Hefesto fez cara de má vontade. É uma máquina? Os olhos de Dionísio cintilaram. Bem, tem seus usos. Você vai ver. Agora, crianças, vinho é álcool. É bebida para adultos. Poxa, Sr. Percy Jackson, vocês me dirão. Quer dizer que não podemos tomar um golinho? Não, crianças. Vinho é perigoso. Não quero nenhum de vocês bebendo álcool antes de completar pelo menos 35 anos. Ouviram, crianças? E mesmo quando chegarem lá, tem que ter a receita de um médico e permissão dos seus pais. Além de beber com responsabilidade, tipo um gole por mês. E nunca operar máquinas pesadas quando estiverem sob efeito de álcool. Pronto. Acho que isso já me resguarda legalmente. Vamos voltar para a história. Naquela noite, Dionísio levou Hefesto para beber. Em pouco tempo, Hefesto estava chorando sobre o copo e contando a vida toda a Dionísio. Eu te considero muito, cara, disse Hefesto aos prantos. Mas ninguém me entende. Quer dizer, tirando esses caras, Hefesto apontou para uma tigela de amendoim. Eles me entendem. E mais ninguém. Dionísio assentiu em solidariedade. Deve ter sido difícil morar no fundo do mar depois de ser rejeitado pela própria mãe. Você nem faz ideia. Hefesto fungou enquanto procurava a palavra certa. Foi dureza. Exatamente, disse Dionísio. Sabe o que faria você se sentir melhor? Mais vinho? Talvez. Mas perdoar também. O quê? Agora? Hera, às vezes, é uma vaca mesmo, disse Dionísio. Pode acreditar, eu sei. Mas nós, deuses, somos uma família. Temos que ficar unidos. Hefesto concentrou o olhar vesgo no copo. Ela me jogou fora como se eu fosse uma vela de ignição estragada. Nem sei o que é isso, disse Dionísio, mas, mesmo assim, você não pode se ressentir para sempre. Se ficar guardando, bem, até o melhor vinho acaba virando vinagre. Sua vingança fez você se sentir melhor? Na verdade, não. Franziu o senho, refletindo. Preciso de mais vinho. Não, disse Dionísio com firmeza. E olhem que isso não era típico dele. Negar bebida a alguém? Você precisa voltar ao Olimpo comigo agora e soltar Hera. Seja um cara do bem. Mostre a todo mundo que você é superior a ela. Hefesto resmungou.
murmurou alguma coisa e xingou a tigela de amendoins, mas concluiu que Dionísio tinha razão. Então ele voltou ao Monte Limpo, montado no burro, o que foi muito arriscado, porque ele podia ter sido parado em uma blitz por montar embriagado. Mas felizmente o cara chegou lá, são e salvo, Dionísio ao seu lado, a pé mesmo. Hefesto se aproximou de Hera. Os outros deuses se reuniram ao redor dos dois. Mãe, eu perdoo você, disse Hefesto. Vou soltá-la, mas você precisa prometer que nunca mais vai jogar bebês fora. Todo mundo tem suas qualidades, não importa a aparência. Promete? Disse Hera. Hefesto apertou o botão secreto da desativação na parte de trás do trono e Hera ficou livre. De acordo com algumas histórias, Hefesto exigiu um preço por soltar Hera. Supostamente, Poseidon, que odiava Atena, sugeriu que ele pedisse a Zeus a mão da deusa da sabedoria em casamento. E foi por isso que Hefesto saiu atrás dela naquele famoso incidente do lenço. Não posso confirmar isso. Acho que Hefesto só se cansou de guardar rancor da mãe. Depois, ele e Dionísio permaneceram bons amigos. E Hefesto e Hera deixaram o ressentimento de lado. Na verdade, a vez seguinte que Hefesto arrumou confusão foi justamente por ajudar a mãe. Vamos adiantar a história para a rebelião dos deuses. Como vocês bem se lembram, ou talvez não. Depois que foi libertado, Zeus puniu a escória rebelde. Apolo e Poseidon perderam a imortalidade por um tempo. Hera foi amarrada e pendurada no alto do abismo. Durante isso, Hefesto não tinha tomado partido. Ele achava que a rebelião era uma ideia idiota, mas ninguém havia perguntado a opinião dele. Como resultado, Zeus não o puniu. Mas, mesmo assim, o deus ferreiro não gostou de ver a mãe ser amarrada e pendurada no abismo como isca viva. Hefesto a ouviu gritando dia e noite. Era irritante ver que ninguém protestava quando Zeus amarrava Hera, mas que quando Hefesto a amarrava, todos agiam como se ele fosse um vilão terrível. E talvez, só talvez, Hefesto estivesse começando a amar a mãe só um pouquinho, ao menos o bastante para não querer vê-la pendurada na garganta do caos. Uma noite, ele resolveu dar um basta naquilo. Saiu da cama, pegou sua maleta de ferramentas e foi salvar a mãe. Com a ajuda de alguns ganchos de escalada, um cinturão de segurança, um podador de árvore, um pedaço de corda e, é claro, fita adesiva, ele conseguiu tirá-la dali e puxá-la para um lugar seguro. Hera ficou incrivelmente grata. Chorou e abraçou Hefesto e prometeu nunca mais chamá-lo de feio nem de nojento. Zeus não gostou nada dessa história. Quando descobriu o que tinha acontecido, entrou no quarto de Hefesto todo coberto de estática de eletricidade e o rosto escuro como uma nuvem carregada. "Sem minha permissão!" gritou Zeus. "Você vai aprender a respeitar a minha autoridade." A maioria dos pais só gritaria muito com o filho desobediente, ou colocaria de castigo, ou deixaria sem jogar Xbox. Zeus pegou Hefesto pelo tornozelo, derrubou e o arrastou até a janela mais próxima. Hefesto era forte, mas suas pernas eram fracas. Depois que perdia o equilíbrio, ele não conseguia se defender muito bem. Além do mais, Zeus era fortíssimo. Fazia umas 6 horas de musculação por semana só para a parte superior do corpo. Zeus gritou: "Sayonara, sujeito das ferramentas!" E jogou Hefesto do alto da montanha de novo. Hefesto levou um dia inteiro para cair, ou seja, tempo suficiente para refletir sobre por que tinha pais tão horríveis, até que finalmente atingiu o chão aqui na Terra, na ilha de Lemnos, com um exagerado kablam. O impacto só fez piorar seu corpo já deformado, suas pernas defeituosas e seu rosto feio. Ele quebrou todos os ossos do corpo imortal e ficou ali estatelado por um bom tempo, incapaz de fazer nada além de sentir uma dor cegante, ardente, incapacitante. Depois de muito tempo, ele acabou sendo descoberto por uma tribo dos chamados Cíntios.
Um pessoal de raízes não gregas que ganhavam a vida como piratas na costa do Egeu. Eles tinham má reputação entre os gregos, mas foram bacanas com Hefesto. Carregaram-no para o vilarejo deles e cuidaram dele da melhor forma que puderam. Por conta disso, Hefesto se tornou o patrono desse povo. Ele mostrou em Lemnos uma nova oficina, que se tornou seu quartel-general. Por séculos, os gregos visitaram Lemnos para ver o local onde Hefesto caiu na terra pela segunda vez. Eles acreditavam que o solo do local tinha incríveis propriedades de cura, talvez por causa de todo o licor divino que penetrou no chão. Bastava um pouco de lama de Lemnos na pele que qualquer hematoma sumia, os ferimentos cicatrizavam, o solo supostamente curava até o pior dos venenos de cobra. Assim, da próxima vez que vocês forem mordidos por uma cascavel, não se preocupem, é só comprar uma passagem para Lemnos e ir lá comer terra. Tudo se resolve. Hefesto se curou e acabou voltando para o Olimpo. Depois disso, Zeus e ele ficaram se estranhando, mas os dois fingiam que o incidente do Sayonara sujeito das ferramentas não tinha acontecido. Imagino que Zeus tivesse arrependido da forma exagerada como tinha reagido e que Hefesto não quisesse abusar da sorte. Afinal, estava cansado de ser jogado da montanha. Hefesto passava a maior parte do tempo nas várias oficinas que abrira em Lemnos, no fundo do oceano ou em outra ilha espalhada pelo Mediterrâneo. Sempre que alguém via um vulcão borbulhando, soltando fumaça e cuspindo lava, havia uma boa chance de ser Hefesto aquecendo as forjas. Como usava vulcões como fonte de calor em sua oficina, Hefesto era o deus dos vulcões. Na verdade, a palavra vulcão vem de seu nome romano, Vulcanus ou Vulcano. E não, ele não é um daqueles caras de orelhas pontudas de Guerra nas Estrelas, ou seria de Jornada nas Estrelas, eu não sei, nunca lembro. O animal sagrado dele era o burro, claro, mas ele também gostava de cachorros. Seu pássaro favorito era o Grou, provavelmente por causa das pernas estranhas e magras que não combinavam com o restante do corpo, parecido com um certo ferreiro que conhecemos. Em geral, Hefesto era conhecido pela habilidade artesanal. Se vocês lerem aqueles escritores gregos antigos, vão ver que eles se estendem por páginas e páginas sobre cada escudo ou peça de armadura que Hefesto fez. Descrevem cada cor e cada desenho, o tamanho de cada aro que ele usou, quantos pregos e... Opa, desculpem. Eu peguei no sono só de pensar. Vou contar apenas o básico. Mas Hefesto fazia mesmo um ótimo trabalho. Ele produziu tronos para todos os deuses e a maioria nem tinha armadilhas. Fez uma frota de trípodes mágicos, que eram mesas de 3 pés com rodinhas que corriam pelo Monte Olimpo, levando bebidas e aperitivos para todos. Se vocês estivessem no Monte Olimpo e dissessem: "Onde será que coloquei meu iPhone?", em pouco tempo, um dos trípodes aparecia para você. Abriria a própria gaveta e lá estaria o celular. Eram artefatos bem úteis. Hefesto também fazia as melhores armaduras e armas. Claro, os ciclopes da primeira geração e os telquines eram bons artesãos, mas ninguém chegava perto do deus ferreiro. Hércules, Aquiles, todos os grandes heróis, eles só usavam equipamento da marca Hefesto, e acho que nem era propaganda patrocinada. As carruagens que ele fez para os olimpianos tinham um mecanismo de suspensão melhor, tração nas 4 rodas, lâminas giratórias nas rodas e todo tipo de opcionais. Ele projetava e desenhava de tudo, de joias a palácios. Para o rei de Quios, Hefesto chegou a fazer uma mansão subterrânea inteira, uma espécie de bunker. Mas a especialidade de Hefesto eram autômatos, criaturas mecânicas que basicamente foram os primeiros robôs. A própria oficina de Hefesto contava com um grupo de assistentes mecânicas feitas de ouro, e ele fez mais 4 delas para o templo de Apolo, para que elas pudessem cantar as belezas do deus em um quarteto harmônico. Para o rei Alcino, Hefesto fez um par de cães de guarda de metal, um de ouro e um de prata, que eram mais inteligentes e mais cruéis que cachorros de verdade.
Para o rei Laomedonte, fez uma vinha de ouro que crescia de verdade. Para o rei Minos, fez um soldado de metal gigante chamado Talos, que patrulhava as fronteiras do palácio dia e noite. Cavalos de metal, touro de metal, gente de metal, o que vocês imaginarem. Se um dia eu me tornar rei, vou pedir um exército de lhamas de ouro gigantes que cuspam ácido. Opa, me desculpem, perdi o foco de novo. Agora eu preciso contar como Hefesto reagiu quando descobriu que a esposa Afrodite o estava traindo. É uma história meio triste e não envolve lhamas, mas Afrodite e Ares são muito humilhados, que é sempre bom. Afrodite nunca quis se casar com Hefesto. A deusa do amor só pensava em beleza, coisa que Hefesto definitivamente não tinha. Ele tentou ser um bom marido, mas não adiantou. Assim que eles se casaram, Afrodite começou a ter um caso com o deus da guerra, Ares. Pelo que dizem, Hefesto era o único que não sabia. Como ele nem desconfiou? Não sei. Talvez quisesse acreditar que Afrodite podia amá-lo. Talvez achasse que se fizesse tudo certo, ela o amaria. Claro, ele reparou que todos os outros deuses estavam cocheando e rindo deles pelas costas, mas o coitado estava acostumado a isso. Ele começou a suspeitar de alguma coisa quando Afrodite teve o primeiro filho. Hefesto esperava que o bebê fosse aleijado como ele, ou que pelo menos tivesse alguns de seus traços, a cabeça deformada, a cara cheia de verrugas, ou talvez já nascesse com barba. Mas o bebê, Eros, era perfeito, bonito e bem formado, e incrivelmente parecido com Ares. Pensou Hefesto, estranho. O segundo filho de Afrodite foi uma menina chamada Harmonia, que também não se parecia em nada com Hefesto. Ele começou a ficar um pouco desconfortável. Toda vez que se referia a Harmonia como minha filha, os outros deuses pareciam segurar o riso. E por que Afrodite e Ares ficavam olhando um para o outro de forma conspiratória? Finalmente, o titã do sol, Hélio, ficou com pena de Hefesto. Como Hélio, lá do céu, via tudo em sua carruagem imã de gatinhas, até o que não queria ver, é claro, que tinha testemunhado Afrodite e Ares sendo bem mais do que apenas amigos. Uma noite, ele chamou Hefesto de lado e disse: Cara, não tem um jeito fácil de dizer isso. Sua mulher está traindo você. Hefesto sentiu como se tivesse levado um golpe na cara com um martelo de 1 quilo. Um daqueles bem legais com cabo de fibra de vidro e cabeça dupla de aço forjado. Traindo? Impossível! Possível, retrucou Hélio, em tom sombrio. E eu mesmo os vi. Não que eu estivesse procurando alguma coisa, mas é que, bem, foi meio difícil não ver. O titã do sol explicou que Afrodite e Ares iam escondidos aos aposentos de Hefesto quando ele estava trabalhando nas forjas. Lá, no quarto do casal, os amantes faziam coisas muito erradas. O coração de Hefesto parecia estar sendo forjado novamente. Ele derreteu de infelicidade, superaqueceu de raiva, e esfriou e endureceu até virar uma coisa mais forte e mais intensa. Valeu pela dica, disse ele a Hélio. Posso fazer alguma coisa por você? Quer que eu provoque uma insolação neles? Não. Pode deixar. Hefesto voltou para as forjas, onde produziu uma rede muito especial. Criou filamentos de ouros finos como teias de aranha, mas fortes como cabos de sustentação de pontes, e lançou um feitiço. Os fios grudariam em qualquer coisa que fosse capturada na rede. Endureceriam mais rapidamente do que cimento e assim imobilizariam a presa. Ele então seguiu claudicante até o quarto e passou a teia pelas 4 hastes da cama, para que ficasse pendurada como um dossel invisível. Em seguida, preparou sobre o lençol um disparo ativado por pressão. Voltando à sala, ele encontrou Afrodite lendo o mais novo romance erótico. Querida, estou indo a Lemnos, anunciou Hefesto. Devo ficar lá alguns dias. Ah, é? Disse Afrodite, erguendo o olhar do livro. Alguns dias, você disse? É? Vou sentir saudade.
Tchau. Afrodite sorriu. Tudo bem. Divirta-se. Hefesto pegou sua caixa de ferramentas, selou o burro e saiu. Enquanto isso, Ares via tudo de uma sacada próxima. Quando teve certeza de que Hefesto estava mesmo partindo para Lemnos, correu para os aposentos do ferreiro, onde Afrodite já o esperava. Oi, gata, disse Ares. Sentiu minha falta? Eles foram para o quarto, mas não tiveram tempo de fazer nenhuma safadeza. Assim que tiraram a roupa e pularam na cama, a armadilha foi acionada. A rede de ouro caiu sobre eles e grudou como papel pega-mosca. Os dois deuses ficaram se debatendo e dando gritinhos histéricos. Sério, o grito de Ares era mais agudo que o de Afrodite. Mas os dois estavam grudados na cama, impossibilitados de se mover e de mudar de forma. Hefesto, que tinha voltado, entrou no quarto com um machado nas mãos. Papai chegou, anunciou ele, furioso. Ele considerou bancar o Cronos e transformar o quarto em uma cena de filme de terror, mas achou melhor não. Para Hefesto, não havia nada mais chocante e constrangedor do que deixar os amantes como estavam, presos no ato da traição. Afrodite, com a maquiagem manchada e o cabelo desgrenhado, braços e pernas abertos em posições estranhas, como se estivesse se chocado contra o para-brisa de um carro. Ares gritava e choramingava ao lado dela, só de meias vermelhas e uma cueca boxer com estampa dos G.I. Joe. Dali, Hefesto seguiu resoluto para o salão do Trono do Olimpo, onde os deuses se reuniram para o almoço. Não comam ainda, disse ele a todos. Tenho uma coisa para mostrar. Acho que vocês vão ter ânsia de vômito. Intrigado, os deuses o acompanharam até o quarto, onde ficaram olhando embasbacados para a nova instalação artística que Hefesto havia criado. Estão vendo? É isso que eu ganho por tentar ser um bom marido. Assim que eu saio, os dois começam a farra. E a própria mulher me odeia porque sou aleijado e feio. Então vai se divertir pelas minhas costas com esse idiota. Isso me dá nojo, me dá vontade de vomitar. Não é coisa mais repulsiva que vocês já viram? Os outros deuses ficaram em silêncio. Hermes começou a tremer tentando se controlar. Zeus repetia para si mesmo, não vou rir, não vou rir. Mas essa hora, ele olhou para Deméter e pronto. E ele se dobrou para a frente de tanto que gargalhava. Acho que iria quebrar as costelas. Todos os outros deuses começaram a rir também. Cueca do G.I. Joe, gritou Apolo. Eu não consigo. Afrodite, disse Atena, com uma risadinha. Você está simplesmente uma graça. Os deuses não conseguiram parar de rir. Logo estavam rolando pelo chão, com lágrimas nos olhos, tirando fotos com seus celulares para postar no Tumblr. Nossa, Tumblr é... Enfim, no começo, Hefesto ficou furioso. Queria gritar para que levassem aquilo a sério. Ele estava sofrendo, tinha sido humilhado, mas respirou fundo e percebeu. Não, Afrodite e Ares é que foram humilhados. Os outros deuses contariam aquela história por séculos. Toda vez que os dois amantes entrassem no salão do trono, os olimpianos dariam risadinha e tentariam não gargalhar ao se lembrar do cabelo desgrenhado de Afrodite e da cueca idiota e das meias vermelhas de Ares. Toda vez que as pessoas contassem histórias constrangedoras em reuniões familiares, aquela seria a história constrangedora número 1. Depois de muito tempo, os deuses conseguiram se recompor. Tudo bem, disse Poseidon, enxugando os olhos. Isso foi hilário, mas você tem que soltar eles agora, Hefesto. Não, resmungou Hefesto. Por que não deixá-los aqui em exibição permanente? Zeus limpou a garganta. Olha, Hefesto, pensei que tivéssemos concordado em não amarrar mais uns aos outros. Você conseguiu sua vingança. Agora solte-os. Hefesto olhou com raiva para o pai. Tudo bem. Afrodite, pode ir. Assim que você me pagar por todos os presentes que te dei como dote dela. Não a quero mais no mesmo quarto que eu. Não a quero na minha vida. Ela não merece ser minha esposa. Zeus ficou pálido. Naquela época, se alguém quisesse casar com uma mulher, tinha que dar à família um monte de presentes.
era o chamado dote. Como Afrodite tecnicamente não tinha pai, foi Zeus quem concedeu sua mão em casamento, ou seja, ele ganhou todos os presentes legais que Hefesto havia feito. Se Hefesto exigia o dote de volta, significava que o casamento tinha acabado, e também que Zeus teria que devolver a torradeira de bronze, o conjunto de tacos de golfe, a televisão de plasma e várias outras bugigangas divertidas. Bem, disse Zeus, acho que Afrodite pode ficar presa na rede. Zeus, ralhou Hera. Ela não gostava de Afrodite, mas não aprovava o aprisionamento de deuses. Tudo bem. Hefesto, pode pegar o dote de volta. Afrodite está oficialmente expulsa da vida de Hefesto. Como se algum dia ela tivesse feito parte da minha vida, murmurou Hefesto. Poseidon ainda parecia perturbado. Apesar das desavenças que tivera com Ares, naquela época os dois se davam bem. Ele se sentiu na obrigação de ir em auxílio do deus da guerra, já que ninguém mais faria isso. Então disse: você tem que soltar Ares também. É o certo a se fazer. Certo? Gritou Hefesto. Ele me fez de idiota no meu próprio quarto e você vem querer falar sobre certo. Olhe, eu entendo, argumentou Poseidon, mas diga seu preço para este acerto de contas. Fale em nome de Ares, ele vai pagar, qualquer que seja o valor. Ares deu um choraminho, mas não ousou objetar. A rede de ouro estava começando a irritar sua pele delicada. Tudo bem, disse Hefesto. Se Poseidon garante o acordo, por mim tudo bem. Quero 100 carregamentos das melhores armaduras, armas e espólios de guerra da fortaleza de Ares, e eu escolho o que vou levar. Era um preço muito alto, pois Ares amava seus espólios de guerra, mas ele concordou. Hefesto soltou os dois amantes. Como ele esperava, a história foi contada e recontada à mesa de jantar dos olimpianos por séculos, com Ares e Afrodite servindo como alvo de piada para todo mundo. Afrodite e Hefesto nunca mais moraram juntos. Se estavam tecnicamente divorciados? Não sei, mas o casamento dos deuses não precisava mesmo de papel. Depois, Hefesto sentiu-se livre para se relacionar com outras mulheres. Teve filhos com muitas delas. No mais, dali em diante passou a odiar os filhos que Afrodite teve com Ares, mas por mais que eles não merecessem. Vamos avaliar o caso de Harmonia. Já mencionei antes, ela era a deusa menor que se tornou mortal e se casou com aquele rei, Cadmo, e depois os dois foram transformados em cobras. Como se isso não fosse azar o suficiente para uma vida, Harmonia ganhou de Hefesto um presente de casamento amaldiçoado. O deus ferreiro a odiava porque ela era um lembrete constante do caso de Afrodite que tivera com Ares. Não que fosse culpa de Harmonia, mas até que os deuses legais como Hefesto podem ser cretinos. Quando Harmonia se casou com Cadmo, Hefesto fez um colar de ouro para dar a ela. Era a joia mais linda que vocês podem imaginar, cheia de pedras preciosas revestidas com ouro delicado, mas também carregava um feitiço pesado. Mesmo tendo trazido o azar para a Harmonia, o que é meio óbvio, pois ela foi transformada em cobra, a joia foi passada para os descendentes dela, de modo que, ao longo de gerações, todo mundo que usava aquele colar sofreu uma tragédia horrível. Não vamos entrar em detalhes, mas isso mostra que Hefesto tinha um lado sombrio. Se algum dia vocês encontrarem um dos colares dele, não deixem de prestar atenção no que tem gravado. Se tiver escrito, parabéns, Harmonia, jogue fora na mesma hora. Depois de Afrodite, o primeiro relacionamento de Hefesto foi com uma deusa chamada Aglaia. Ela era uma das graças. E quando digo graça, não estou falando de piadas nem de filmes de comédia. As graças eram 3 irmãs divinas encarregadas das graças e do prazer. Eram acompanhantes de Afrodite, que deve ter ficado muito irritada quando Hefesto começou a namorar uma delas. Tipo, eu larguei você e estou saindo com a sua acompanhante. Lide com isso. Enfim, Hefesto e Aglaia tiveram várias filhas divinas. Depois, Hefesto namorou um monte de princesas mortais e teve uma série de filhos semideuses que viraram reis dessa ou daquela cidade grega. Ele até teve um rolo com uma ninfa chamada Etna,
que era a deusa do Monte Etna, na Sicília. Se vocês estiverem prestando atenção, vão lembrar que é a montanha que Zeus usou para esmagar Tifão, o gigante da tempestade. Não sei por que Hefesto quis namorar uma ninfa de uma montanha semi-esmagada, mas eles tiveram alguns filhos juntos, os chamados Pálicos, que eram os espíritos das fontes de água quente e dos Geysers. Se vocês algum dia for ao Parque Yellowstone para ver o Geyser Old Faithful em ação, não deixe de gritar: Hefesto manda lembranças. Ligue mais vezes para seu pai, seu preguiçoso. Os filhos mais interessantes de Hefesto foram os gêmeos que ele teve com uma ninfa do mar chamada Cabiró. Eles foram chamados de Cábiros, em homenagem à mãe, mas seus verdadeiros nomes eram Alcon e Eurimeton. E não, isso não vai cair na prova. Se o professor de vocês disser o contrário, não acreditem. Os Cábiros eram muito parecidos com Hefesto, ou seja, eram bons em trabalhar com metal e incrivelmente feios. Às vezes são descritos como anões, embora talvez apenas parecessem pequenos perto do pai. Eles o ajudavam nas forjas, em Lemnos, e até iam à guerra em nome dele. Uma vez viajaram para o leste com Dionísio quando ele marchou para a Índia. Eles se meteram em confusão e Hefesto teve que ir lá salvá-los. Vocês não sabiam que o deus do vinho já declarou guerra à Índia? Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas agora estou com vontade de ouvir um pouco de poesia. Você não? Ah, que pena. Apolo está ficando impaciente. Está doido para que eu escreva logo o capítulo dele. E como ele é o deus olimpiano mais descolado, por mais que esse título tenha sido dado por ele mesmo, não dá para adiar muito mais a vez do Garoto Dourado. Então é isso, galera. Ficamos com a leitura por aqui. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, Só o Instagram. E o Spotify, segue lá e compartilha. Manda pra alguém, pra qualquer pessoa. Ou Manda pra todo mundo. Pra todo mundo. Manda nós, tá bom? É nóis. Isso aí, o @Metendo Livro. Manda aí, galera. Até a próxima.